Pai, está aqui, Senhor, teu servo, de joelho no altar, pedindo para que o Senhor usar ele nesta noite como vaso. Desce a unção do teu Espírito sobre ele, Senhor. Derrama o teu azeite, o teu óleo sobre a cabeça dele, Jesus. Que a unção do Pai, que a unção do Filho e que a unção do Espírito Santo desça sobre ele nesta noite, Senhor. Que ele seja atalaia nesta noite. Sim, meu Deus, que ele venha ser atalaia nesta noite. Derrama sobre a tua unção, o teu poder sobre o teu servo. Assim, meu Deus, nós te pedimos, toda a igreja pede, no nome de Jesus. Amém? Do 1 ao 5 e depois 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 5. 5 versículo 1 e 5 versículo 8. E aí a gente vai a 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5. Vamos lá. Quando se encontraram, diz amém. 2 Samuel 11, partindo do 1 ao 5. Ele diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido o ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Até o 5. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou a ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, e disse: pejada, que tem pejada estou. Pesada, não fala pesada estou, né? Para te dizer que estava vivo. E agora? Segundo Samuel 12 agora, segundo Samuel 12, 1 ao 5. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ela. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que de morte é o homem que fez isso. Amém. E agora, para completar aqui, abraçar a palavra, apenas 3 versículos, né? Esse do 8, 9 e 10. 1 João 8, 9 e 10. Vamos lá. E dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não é verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Gostaria apenas de extrair aqui algumas dessas palavras que foi lida aqui acerca do pecado.
Vou criar um tema aqui nessa palavra. E o tema é o seguinte: o pecado só vive em nós até quando nós quisermos. Vamos repetir? Diga: o pecado só vive em nós se nós quisermos. Amém? Então, queridos e queridas, quero apenas pedir a atenção de vocês, poucos minutos para eu falar da revelação dessa palavra. E a gente sabe, meus queridos e amados irmãos, que hoje permeia e repete na vida de muitas pessoas o pecado. O pecado, ele se manifesta de várias formas na nossa vida. E quando o pecado ele é cometido, na prática, ela gera morte. Mas quantas vezes você está só no pensamento: eu vou, eu não vou, eu peco ou não peco. O inimigo ele tenta, né? Porque tentar não é pecar. Pecar é quando a gente consome, né, o pecado. Davi, ele estava na sacada do seu palácio, estava ali no seu prédio, né? Não estava fazendo nada. E triste é o homem ou a mulher de Deus. Eu estou falando mulher e homem de Deus, sem estar fazendo nada na obra de Deus. Porque quando está desocupado, é uma brecha para o inimigo trabalhar. E ele trabalha de uma maneira violenta. E muitos se apegam na religião. Hoje mais cedo eu estava evangelizando uma pessoa e provei que o católico ele não é religioso. O católico ele é devoto. Ele não é religioso. E nós que somos cristãos, nós não podemos dizer que somos protestantes. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você é protestante, ou você é religioso, ou você é católico, né? Ou você é crente, ou você é evangélico, ou você é cristão. Então, quando as pessoas, na sua ignorância, por falta de conhecimento bíblico, porque muitos hoje não querem mais, né, a escola bíblica, o culto de doutrina, né? Amanhã a nossa igreja vai ter o culto de doutrina e ensinamento. Domingo agora vai ser o culto da família. Nas quartas é o culto da vitória, o culto do milagre. E quando nós estamos juntos, reunidos, amontoamos entre nós brasas. Com brasas, quando elas estão juntas, você pode observar que tem sempre uma mais acesa do que a outra, né? Porque uma brasa ela aquece, né, a outra. E aí as brasas elas se tornam um fogaréu, levanta aquela lavareda de fogo, né, sem fumaça. Lindo o fogo quando ela não tem fumaça. Quando você vê um fogo com fumaça, alguma coisa estranha está lá dentro do fogo. Quem está entendendo o mistério aqui, diga amém. Quando você vê alguém querendo ser mais do que o outro, tenha cuidado, meu irmão. Pisco, pega o freio, né? E fique atento, fique em vigilância. Porque ninguém pode ser grande se Deus não estiver na nossa vida. Nós só podemos ser alguma coisa se a graça de Deus estiver em nós. Nós só podemos fazer algo bom para Deus, para agradar e alegrar o coração de Deus, se nós fizermos a vontade dele primeiro. Então diga para sua irmã aí, diga: faça primeiro a vontade de Deus. Faça primeiro a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque quando nós fazemos primeiro a vontade de Deus, Deus ele entra, ele chega com providência. Davi, nesse momento aqui, ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo a vontade da carne. Ele olhou para uma mulher que estava tomando banho e desejou aquela mulher. E ele, naquela época existia uma lei que o rei se engraçasse com alguém e desejasse, ele não estava nem aí se esta mulher era solteira ou casada. Tinha que vir para a cama dele.
Era a lei daquela época. Se você for pegar aqui, eu posso conjecturar, né? Fazer uma pequena conjectura aqui, uma pequena analogia com Abraão. Abraão, quando ele sai da terra, que ele passa no Egito, o rei do Egito coloca o olhão, né, na mulher de Abraão, Sara, e acha ela linda. Quem está aqui no altar comigo? Acha ela bonita e deseja. E se Abraão tivesse falado, ela é minha esposa, ele morria, porque o rei fazia isso. O rei, se ele se agradasse de uma mulher e olhasse para uma mulher, se ela fosse casada, ele mandava matar o marido para ficar com ela. Que coisa, hein? Isso no Antigo Testamento era assim, funcionava assim. E Abraão passou por duas situações, né? Mas teve um momento que o anjo do Senhor foi a Faraó, ao rei do Egito, e disse: não toque nessa mulher, porque se você tocar eu te mato. Porque essa mulher era casada, e o esposo dela era Abraão. E disse que no outro dia, rapaz, ele amanheceu com lepra, amanheceu leproso, e pediu, e disse: por que tu me disse? Por que você falou que essa mulher era sua irmã, se ela é a sua esposa? E ali diz que Deus criou essa situação. Abraão, ele temeu a vida dele, ele teve que dizer que não era sua esposa, era irmã, e na realidade era irmã mesmo, era irmã. Naquela época o irmão podia viver com uma irmã, podia se juntar. Você pode ver que hoje na nossa cultura, no Brasil, você vê primos casados com primas, não é? E é primos segundo, né? De segundo grau. É difícil você ver uma prima, um primo de primeiro grau, né? Casado, mas de segundo grau, eu conheço um bocado aqui em Guanó, que é casado, com primos de segundo grau. Tem uma ali que é de primeiro grau, casada, de primeiro grau é casado, entendeu? Mas no Novo Oriente, lá naquele continente lá, naquele país, né? Um irmão casa com a irmã. Está uma lei lá que o pai, se morrer, a mãe casa com o filho se torna o esposo, fica no lugar do pai. Que coisa! Tem país que é assim, mas outro homem não pode ficar no lugar do pai. É o filho que tem que ficar no lugar do pai. Tem país assim, entendeu? Eu estudo bastante, meu irmão e minha irmã. Quem está na frente da obra, eu estou como pastor, e como pastor eu tenho que estudar para ensinar. O pastor não pode conhecer só a Bíblia, ele tem que conhecer a cultura, as tradições. Amém? Tem que conhecer, minha irmã. E Davi olha para aquela mulher e deseja ela, e manda o mensageiro chamá-la, ela, para ir para a cama dele. E ele sabia que aquela mulher era a esposa de um amigão dele, general. Se um homem faz isso com um amigo, imagine se fosse inimigo. Lembra de Jó? Os amigos deixam Jó, né? Jó, para ter amigos como aqueles que chegou a abandonar ele no momento que ele estava mais precisando, pastor. Os amigos abandonam Jó. Para ter amigo como esse, não precisa nem ter inimigo, né? Não precisa nem ter inimigo, porque é amigo desse jeito que o abandona, que isola, bloqueia, até nas redes sociais. Aí eu chamo aqui para novo. Eu vou aquele dia desse lá, eu vou lá. Se Jesus voltar, vai ficar. O povo não está praticando o Salmo 133, meu irmão e minha irmã. O povo está brincando de religião, brincando de igreja, brincando de ser crente, e nós temos que ter comunhão. Ou tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. Não é a placa da minha igreja, da igreja aqui, ou de qualquer igreja, que vai nos salvar. Que vai salvar nós é a obediência na palavra de Deus. Quem está aqui no altar comigo? Amém. Quem vai salvar eu e você é a obediência. Diga para a sua irmã aí: obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta vir nos cultos, ouvir uma palavra como essa, bem temperada, bem exortativa, e não colocar em prática, não guardar, não viver. Você vai passar 500 anos dentro da igreja
e não vai aprender nada. O que é que o apóstolo Paulo disse? Você já é criança, mas não, na fé não. Você já está bastante velho. É hora de você comer o mocotó. É hora de você comer o caldo grosso. Não é hora de você estar bebendo leitinho, chazinho. Não, é momento de você estar comendo comida forte, comida sólida. Amém? Davi vai, olha para aquela mulher, faz aquela mulher pecar. Ela sabia, conhecia leis, que ela não podia dizer não para o rei. Ela disse: Senhor, eu sou casada. Ele disse: eu sei que você é casada, e a sua esposa é meu amigo. E seu esposo, eu já lutei na frente de uma batalha bem sangrenta, bem violenta. Lá ele não vai escapar, ele vai morrer. E você vai ser minha, você é minha. Agora Davi, ele corrigiu o seu erro. Porque mesmo ela se engravidando, né, dele, o menino que nasceu em pecado. Aquele menino, ele morreu. Aí vem aqui, ó, Natan chega diante do rei e conta uma história. E ele fica ali irado. Eu estou aqui acelerando, irmão, porque o tempo corre. E diz ali que Davi, na hora que descobre que o rei, o profeta Natan fala: essa pessoa é você. Imagina isso. A situação que o rei se encontrou. Na hora que o rei, ele decretou a própria sentença dele de morte. Porque a palavra do rei tinha que ser, era irrevogável, né? Era prego batido e ponta virada, não podia voltar atrás. Depois que ele selava com o seu anel assim, ó, acabou. Nem ele podia desmanchar o decreto, nem o rei podia desmanchar a ordem que ele já tinha dado. Ele assinou. E aí ele disse: agora o que eu tenho que fazer é morrer. Aí Natan disse: não, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você tire a sua vida, Deus quer que você se arrependa. E diz a Bíblia que Davi passou 3 dias sem tomar banho, sem comer, sem dormir, com a face no pó. E o menino lá. Quando ele se levanta, que vê que a criança não voltou à vida, ele toma banho, bota uma roupa limpa e vai comer. Interessante, né, irmão? Depois de ter passado pela escuridão, no jejum de 3 dias, sem dormir, pedindo a Deus para que Deus devolvesse a vida do menino, Deus não devolveu. Mas Deus, ele falou para Natan: diga a ele lá que eu perdoei pelo pecado dele, mas a espada vai ficar dentro da sua casa. E aí eu creio que as irmãs conhecem um pouco a história, né, que aconteceu. O próprio irmão estrupou a própria irmã. Depois veio Absalão, manda matar o próprio irmão. Que coisa, né? Depois Davi vai fazer uma viagem e Absalão fica brincando de rei, brincando de ser rei, né? E aí, através da orientação do conselho, aqueles que não gostavam do governo de Davi, ficou do lado de Absalão e disse: vamos matar o teu pai, e você fica no trono, e você vai governar, e eu vou estar ao lado de vocês. E aí Absalão fez, mandou os soldados, quer dizer, foi junto, né, com os soldados atrás do pai para matar o pai, para ficar com o trono do pai. E no meio da estrada ele ia passando debaixo de uma figueira, e essa figueira tem um espinho de chegar a 17 centímetros de tamanho. O cabelo dele se enrola nos espinhos. E lá vem o exército de Davi. E veio Absalão enrolado, espendurado debaixo de uma árvore. Cada um soldado de Davi deu uma facada, deu uma espetada. Deixou o homem igual uma tábua de piorim, todo furado. Aí vai lá, chega o rei Davi e diz: o seu filho morreu, está morto. Deus fez justiça. Porque no ungido de Deus ninguém toca. Diga aí para sua irmã, a sua esquerda, diga aí a sua direita: ninguém toca em você. Ninguém toca em você, meu irmão, meu irmão. Diz a palavra que Davi teve que enfrentar todos esses altos e baixos dentro de casa,
passando por luta na família, filho rebelde, irmão matando irmão estrupando a irmã, certo que era de mãe, né, diferente, mas era irmão. A menina era filha de uma segunda esposa dele, o rapaz era filho da primeira esposa dele. Só que ali, depois que morre o soldado, o amigo dele, o general, que era o esposo de Batseba, a Bíblia fala que Davi toma Batseba como esposa, de verdade, e corrige o seu erro. Mas mesmo assim a espada continuava dentro da casa de Davi. Sabe o que é que eu quero transmitir para você dentro dessa palavra, minha irmã e meu irmão? Essa luta que você, minha irmã, está passando, você que me segue nas minhas redes sociais, eu quero dizer para você que isso que você está passando, isso é só apenas a colheita daquilo que você lá atrás plantou. Deus, Ele já te perdoou, mas você vai ter que colher o que você plantou. É forte ou não é? Não sai. O pecado gera morte. Deus, Ele perdoou Davi. Davi era considerado o segundo coração de Deus. Mas Davi, ele teve que pagar esse alto preço. Porque ele não foi um bom pai. E porque ele, em vez de ter ido para a guerra, ele ficou em casa e foi desejar aquilo que não era dele. E quando nós desejamos, irmãos, aquilo que não é nosso, né, cobiçamos aquilo que é nosso, nós pagamos preço alto. Hoje de manhã eu falei para uma pessoa na live, que eu abro minhas lives, né, de manhã à tarde pelo Instagram, e a pessoa disse, mas pecar é bom de ter várias mulheres. O camarada, sabe? Aí eu disse, mas você está pronto para arcar com as consequências? Lembra de Elcana? Existia uma lei lá que se a mulher, a esposa legítima, não desse um filho, dava o direito ao esposo a arranjar uma outra e colocar dentro de casa para engravidar, para que a semente viesse, para que ele não morresse sem deixar uma semente na terra, um filho, um herdeiro. Quem está entendendo, diga amém. E diz que Elcana teve que procurar uma penina e colocar dentro da casa. E Penina exagerou, né? Deu 10 filhos a Elcana. E quando Ana, nenhum. Mas chegou o momento que Deus honrou a serva de Deus, porque ela não desejava mal a Penina, não orava pedindo para Deus matar a Penina, não deixou o seu esposo, lutou pelo seu casamento, e Deus restaurou o casamento de Elcana. Os 10 filhos Deus matou Penina, e Deus restaurou o casamento de Ana, dando a Ana 7 filhos, número profético, né? 7 filhos. E dos 7, né, pastor? Um foi dado no tempo que foi Samuel. E Samuel foi levantado como sacerdote, como juiz daquela cidade. E aí, no terceiro, teve uma pequena dificuldade, porque ninguém queria conhecer Samuel como profeta. Aqui em Guarulhos eu estou passando por essa situação. Alguns ainda me reconhecem, veem como um de Deus, outros ainda não. Será que realmente é um de Deus mesmo? Será que aquela mulher é de Deus mesmo? Né? Fica a dúvida, né? Mas na hora que Deus usava você, meu irmão, na hora que Deus usava nós aqui na cidade, as pessoas que tiverem dúvida, vai ter que engolir. Muitos já estão passando mal aqui em Guarulhos por causa da posição que Deus, nesse ano de 2023 para 2024, Deus deu uma grinada no meu ministério. Hoje eu sou consagrado a evangelista. Eu era presbítero até um mês passado. Deus me consagrou meu filho a diácono, e ele é porteiro da igreja. A minha esposa foi consagrada a missionária, e eu fui consagrado a evangelista. Consagração de diácono, fui levantado a presbítero com a função pastoral, e hoje sou evangelista com a função pastoral. E isso faz qualquer um passar mal, né, pastor? Faz qualquer um passar mal, porque tem gente que tem inveja desse pastor aqui, ó. Porque muitos não vêm aqui se congregar, porque tem inveja dele. Eu digo isso sem medo de errar, sem medo de pecar, minha irmã. Muitos não vão lá na minha igreja porque tem inveja de mim. Eu não estou nem aí. Vou
tem inveja de você. Está entendendo aí a revelação, minha irmã? Está pegando aí? Está pegando? Está entendendo a mensagem de Deus? Muitos não vêm à nossa casa e não estendem a mão para nos abençoar porque tem inveja. Tem inveja. Muitos não vêm a mim. Estudo lá na quarta, na sexta e no domingo. Não vai lá para visitar. Porque dentro do coração, no fundo do fundo, ela está dizendo, mas eu não tenho não, tem sim. A sua ação, a sua atitude mostra que você tem inveja de mim. Sabe por que eu venho aqui, pastor? Porque eu te amo. E ninguém aqui vai se congregar na minha igreja porque eu não quero. Não, mas Deus mandou não. Mandou não, você tem seu pastor, você tem sua igreja, você tem que ficar aqui. Mas não tem nada a ver você ir lá visitar. Tem algum problema? Tem alguma dificuldade para você entender isso, minha irmã? Agora daqui você não saia, porque Deus tem que buscar você aqui nesse lugar. Deus te abençoou aqui. É aqui que você vai subir. Amém, irmã? Eu estou pregando porque Deus me deu essa revelação de entendimento nessa madrugada. Era 3 horas da manhã. Deus só me deu meu sono, já era quase 4 horas da manhã. Eu disse, Senhor, qual é a mensagem que eu vou pregar no culto de Santa Ceia? Aí Deus confirmou nesta manhã. Pecado. Deus me trouxe da memória o pecado. E nós pecamos. Só quando nós dissemos, mas não, eu não peco, já pecou. Porque o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, quando eu pensei que não pecava, só naquele que eu não fiz, sem querer fazer, já errei, só deixando no defeito eu errei. Em 1 de João está lá escrito, né, que aquele que disser que não tem nenhum pecado está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. Deus, ele está trabalhando no meio do seu povo. Ele está levantando pessoas que têm compromisso com a obra. Deus, ele está levantando você. Deus, ele está levantando eu. Ele está levantando os pequenos, pastor. E ele vai envergonhar muitos que se dizem que é homem de Deus. Está aqui na cidade, que prende as ovelhas. Não fala porque você for lá, eu me disciplino. Tem igreja aí, pastor, que as irmãs e os irmãos não podem sair não. Se sair, se descobrir, se o pastor descobrir que foi visitar uma igreja, é disciplinado. O pastor esquece que ele é ovelha também. Nós todos somos ovelha. Nós estamos aqui apenas para cuidar, para administrar, para aconselhar, para ensinar, para exaltar, né? Estamos aqui para aconselhar, para doutrinar, para disciplinar. Mas diante de Deus nós somos todos do mesmo tamanho. Amém, meu irmão, minha irmã? Davi, ele não entendeu no princípio. No começo ele disse, o que foi que eu fiz com a minha família? O que foi que eu fiz dentro da minha casa? Eu trouxe o mal para dentro da minha casa. Davi trouxe o mal para dentro da casa dele, pastor. Tem preço. A vaidade, né? Tem preço, minha irmã. A gente nós trazemos o mal para dentro da nossa casa e queremos culpar. E quando a luta está começando, aí a gente começa a botar a culpa no governo, começa a botar a culpa, até no gatinho, até no cachorro. Aí que bota a culpa em todo mundo, né? Mas a gente não quer assumir que é nós que está errado. Na hora que Natan contou a história para ele, e ele ficou indignado, né? Está aí dizendo, ele ficou falando, essa pessoa tem que morrer. Aí Natan foi olhar para você, então é você. É você que vai ter que morrer então. Mas não se preocupe não. Deus, ele mandou dizer para você que você não pode tirar a tua vida. Apenas só se arrependa. Foi isso que a mensagem que o profeta Natan deu para Davi. Amém? E concluindo aqui agora, Davi, ele vai, se levanta, toma um banho, se arrepende do que fez, corrige o erro casando com Batseba. E Batseba tem o segundo filho. E como é que é o nome do segundo filho? A igreja, eu vou ver se a igreja agora está afiada agora. O segundo filho, Salomão. eita, pastor. Aqui
aqui, pastor, aqui, os crentes aqui conhecem Bíblia, viu? Oh, glória! Salomão. Deus, ele vai dar um Salomão para você, viu? Se o menino que nasceu sem nome, não tinha nem colocado o nome, né? Tem na Bíblia, pastor, que foi dado nome ao menino? Tem não, né? Ele nasceu sem nome. Quantas pessoas por aí não nascem sem nome, né? E às vezes você está sem nome, morre antes de receber o nome. Fique em pé, igreja. Nasce antes. Deus manda dizer para você, para esta igreja aqui, pastor, que Deus está levantando pessoas valentes aqui nesse lugar para somar com você. Deus manda dizer que Deus está mandando. Deus, você vai ter surpresa ainda daqui para o final desse ano. Essa igreja ela vai mudar. Ela não vai continuar sendo a igreja de 2023, a igreja de 2024. Põe a mão no seu coração, deixa eu fazer uma oração com vocês. E depois eu passo o telefone lá vai. Eu passo o microfone para o anjo dessa igreja. Feche seus olhos. Senhor Deus, meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, ajuda, meu Pai, ajuda essa igreja a crescer, ajuda, meu Pai, as irmãs a buscar mais gente para cá, meu Pai, ajuda, meu Pai, as pessoas que estão aqui, que o Senhor venha colocar o desejo no coração, meu Pai, dessas mulheres guerreiras, mulheres do Senhor, meu Pai, para ir atrás, meu Pai. O pastor dela não mora aqui. Eu creio que se ele morasse, ele ia andar, ele ia visitar, ele ia evangelizar. Ele depende de vocês, igreja. Ele depende de você, minha irmã. E buscar mais gente para aqui. Ajuda, meu Pai, sua igreja, meu Pai. Sempre, toda quinta-feira, meu Pai, as mesmas pessoas. Muda esse quadro, Senhor. Muda essa situação, meu Pai. Do jeito como o Senhor mudou a situação de Davi, que o Senhor tornou ele com o segundo coração de ti, meu Pai. Muda, faça com que essa igreja seja o segundo coração do Senhor aqui na terra. Ajuda, meu Pai. Ajuda a sua igreja a multiplicar. Tira aquilo que está atrapalhando, meu Pai, que está impedindo o crescimento aqui nesse lugar. Repreenda, meu Pai, a seta. Repreenda a palavra de maldição, meu Pai. Repreenda, meu Pai, se foi feito algum trabalho em alguma mata-vida, em alguma encruzilhada, meu Deus, em nome de Jesus, se foi feito no cemitério, lá no Congá, meu Deus, em nome de Jesus, desmancha esta bruxaria, esta palavra de maldição, porque muitos falaram para mim aqui que eu nunca iria crescer aqui nesse lugar. Palavra de maldição. Pessoas lançam palavra e são pessoas que conhecem a palavra, conhecem a tua palavra, meu Pai. Muda, Senhor. Sua palavra diz que na tenda de Jacó não há encantamento, não há maldição. Nós somos bichinhos, nós somos os bichinhos de Jacó, meu Pai. Nós somos povo pequeno, nós somos rabiscos da terra, meu Pai. Diante desse povo, dessa grande multidão, estão no meio de gigante. Meu Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, para nós andar no meio desse gigante, meu Pai. Ajuda-nos a trazer pessoas de perto e de longe para se congregar, meu Pai. Tira, meu Pai, todo o fermento, tira toda a inveja, tira toda a seta, toda a palavra lançada sobre esta igreja, como ministro da tua palavra, eu repreendo agora, eu repreendo na autoridade no nome de Jesus, toda a palavra lançada de maldição sobre esta igreja, eu repreendo agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, confirma dessa vitória, abençoa, meu Pai, cada um de nós, nessa noite e nesse dia de hoje. Em nome do Pai, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E se a igreja crê, diga amém. E uma salva de palmas para Deus, para Jesus, porque Ele merece.
E agora mais uma salva de palmas para receber o homem de Deus, em nome de Deus.